Olá a todos desse lado, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conhecer o que é Nosso. Este é muito especial. E porquê? Porque estou no restaurante preferido em Mértola e estou com o Eduardo. Olá, bom dia, Alexandre. Bom dia! Estás bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estás nervoso? Um bocadinho, não costumo estar não costumo ver-me nestes Preparos. preparos, exatamente, mas não. Olha, Então. vamos começar vamos ver a história do Tamujo. Como é que surgiu o Tamujo? Ok, então a história do Tamujo, para a gente a conhecer, temos que recuar aí aos anos 99, 2000. Tinha 17 anos, mais ou menos, e estava naquela fase em que achei que já não queria estudar, fui trabalhar para um restaurante, umas férias de verão. Tive a sorte de ser acolhido por uma família também que a Dona Jacinta e o Sr. Luís Brasileiro, que estavam na altura a gerir o restaurante brasileiro, e eu fui para lá trabalhar. E depois a forma como eles também me acolheram também acabou por, se calhar, despontar aqui um bocadinho o gosto que eu tinha por hotelaria. Até hoje de manhã, por acaso, estava a pensar nisso. A minha família, há assim uns salpicos de hotelaria espalhada pela nossa família. Tínhamos uns primos com restaurantes. A minha mãe também trabalhou muitos anos em restauração a ajudar um irmão. E o meu pai também. Já está no ADN. Sim, havia assim uns salpicos de hotelaria na família e isso depois a mim também se via revelar nessa altura. E os meus pais frequentavam esse restaurante onde eu trabalhava, o restaurante brasileiro, que infelizmente hoje está fechado. E o meu pai, pronto, diz que um dia comentou com a minha mãe: epá, temos que abrir o restaurante ao moço que o gajo tem jeito para aquilo. Disse o meu pai à minha mãe. E depois, pronto, comentaram isso comigo e foi assim que surgiu. A ideia do restaurante surgiu assim. Na altura já não queria estudar mais. Pronto, o meu pai, e ele também sempre teve lá esse bichinho de ter uma coisa nossa e foi assim que surgiu o Tamujo. Quando é que tu assumes o cargo de gerir o restaurante? Isso veio mais tarde, porque na altura era muito miúdo, pá, e não tinha maturidade para isso, nem pensar. Hoje vejo que, pronto, olhando para trás e vendo o percurso, vejo que era muito imaturo nessa altura, não é? Acho que era um bom empregado, pelo menos também era esse o feedback que me davam, mas tinha a minha imaturidade, obviamente, e isso veio mais tarde, não sei dizer, mas depois, entretanto, há aí um interregno da minha vida que eu fui estudar com 28 anos, mais ou menos, e depois quando voltei, que terminei os estudos, é que sim, talvez eu diria que aí aos 32 anos, mais ou menos, por aí. 31, 32, por aí. E aqui no Tamujo, quais são os valores no serviço que vocês oferecem aos clientes? Eu diria que a nossa filosofia tem sido sempre criar riqueza no território, né? Dentro da nossa dimensão, obviamente. Tentar que isto seja um negócio rentável, obviamente, e que também seja um sítio agradável para as pessoas trabalhar, portanto que a gente mais ou menos temos tido sempre uma estabilidade na equipe. A Bela, por exemplo, a nossa cozinheira, trabalha connosco há 20 anos. A Adelina também já trabalha com a gente há alguns anos. Os nossos valores são efetivamente esses, de ser um restaurante familiar, agora desde abril, nesta casa, que é um bocadinho menos familiar, que é maior, a outra era mais pequena, era mais familiar. Mas ainda assim não queremos perder esse lado familiar num restaurante maior e acho que estamos a conseguir isso. Eu acho que não é pelo espaço, digamos Sim, assim, sim, mas é pela sim. forma como Sim. vocês cuidam, digamos Sim. assim, dos clientes. Sim, porque depois, se formos falar um bocadinho dos nossos objetivos, eu diria que os nossos objetivos são sempre proporcionar uma experiência gastronómica diferenciada. A gente trabalha muito com produtos locais, estamos muito focados na atenção ao cliente. E isso para a gente foi um desafio nesta casa, porque é uma casa maior e Claro. tivemos que ir, e ainda estamos a afinar isso. Vocês priorizam os produtos regionais. Sim. Quais são os impactos que vocês acham que têm em relação a isso? Mértola é muito turístico cada vez mais, não é? Porque, infelizmente, cada vez temos menos população local e mais ou menos o número de restaurantes até se vai mantendo e vai-se mantendo, obviamente,
pela via do turismo, né? E então, percebendo isso, a gente sempre trabalhou muito com os produtos locais e cada vez damos-lhe mais primazia, porque quem visita Mértola faz sentido é que tenha contacto com os produtos locais, né? Se a pessoa vem a Mértola, porque cá de beber um vinho de Borba, tem que beber um vinho de Mértola. Sim, porque tem aqui excelentes produtos. Quer seja o vinho, quer seja o pão, os queijos, os enchidos. Se a gente tiver 2 produtos, um de Mértola e sei lá, de outro sítio qualquer, a gente opta sempre por um produto de Mértola. Não havendo de Mértola que não E podemos... faz sentido Sim, aderir claro que à sim, claro que às sim. E cada cadeias vez mais o curtas. feedback que temos é precisamente esse. Exatamente. Que, Priorizam as cadeias Sim. curtas e é... sim. E queremos ver se conseguimos alargar esse leque de produtos locais, como por exemplo hoje temos este evento aqui. Uou, que evento é esse? Temos hoje, temos hoje aqui um evento do qual tu fazes parte e tudo, não sei se já ouviste falar, mas tu fazes parte. E então temos hoje aqui um evento contigo, com o Comer com Saber e com o chefe Pedro, não é? E depois arranjou-se aqui umas quantas parcerias engraçadas. Uma delas é com o João Madeira, em que vamos estar a servir uns tacos de borrego, precisamente de borrego de Mértola, da Corte de Gafo, não é? Exatamente. E isso é ótimo, porque a gente até aqui há alguns produtos, como a caça, algumas carnes, é difícil a gente conseguir adquirir aqui, pronto, por inúmeras razões que já falámos também fora das câmaras, que é... Mas podemos Sim, comunicar sim, também, sim. digamos, ou seja, quais são, a nível de gestão, né, gerir esta coisa de produtos locais com produtores da região, quais são as maiores dificuldades, muitas vezes, em ter, digamos, essas parcerias? Ou seja, sei lá, algumas licenças, quais são as dificuldades que às vezes são impeditivas de se Uma calhar, delas, falando neste caso concreto dos produtos locais, uma delas é efetivamente comprarmos a produtores locais e esses produtores locais conseguirem-nos ou terem atividade para nos passar uma fatura, por exemplo. Essa é uma das dificuldades. Outra das dificuldades é, como por exemplo o João Madeira, que é o facto de não existir um local, um abate, um matadouro, que permita que eu queira lhe comprar 3 ou 4 borregos, ou 2, e ele consiga efetivamente abater estes 2 borregos e me faça a venda deles, e não por atacado, ou em grandes quantidades, como tem que se fazer atualmente. Essa é uma das dificuldades que... Aqui na região sim, não há nenhum... não há nenhum matador, não, infelizmente não. Pode ser que isso venha a mudar, Vamos pelo menos tentar há, ver se sim, muda. sim. Pelo menos sei que há alguns esforços já unidos nesse sentido e isso era ótimo. Quer seja a carne de borrego, quer seja de cabritos, quer seja a caça, a própria caça. Javalis, etc, Sim, etc. a própria caça. Sim, porque isso Somos a implica... capital da caça e depois não temos uma forma da indústria de transformação de fazer chegar o produto Fazer as coisas como deve ser, né? Como exato, manda a fazer lei. chegar à mesa. E é muito difícil. E isso é uma das dificuldades. Outra seria, por exemplo, a questão das oscilações que temos ainda, infelizmente. Temos, por outro lado, felizmente, cada vez essa oscilação é menor, mas ainda temos aqui uma grande oscilação do verão para o inverno. Há uma grande quebra na faturação e depois isso é difícil para conseguirmos manter as equipas que necessitamos de uma equipa dimensionada para o verão e depois chega ao inverno essa equipa está um bocadinho subdimensionada. Os recursos humanos aqui são muito escassos. E a gente depois vê-se aqui um bocadinho aos aflitos para aguentar o pessoal. Porque efetivamente depois há alturas em que temos pessoas, temos trabalhadores a mais para a procura que estamos a ter na altura, não é? E isso para a gente também é um desafio, gerir isso. Mas, e qual é a paixão que te move com isto? A paixão que me move é o gosto de servir. Consigo felizmente tirar um prazer enorme de servir as pessoas e isso O Eduardinho transparece. trabalha durante o dia e à noite vem para o restaurante, portanto,
É Essa mesmo... parte depois tens de cortar. É uma pessoa que é super resiliente e que acho que adora a região e que combate todos os dias para manter este negócio que move, parecendo que não tem muito impacto no concelho e na região. Portanto, uma salva de palmas, por favor. Tem de si. E olha, ainda bem que mantens essa Sim. paixão, porque é muito importante. Porque as pessoas, ou seja, eu acho que as pessoas não percebem, mas quem está e quem percebe mais ou menos a dinâmica das coisas, há um impacto enorme. Portanto, Sim, pois a gente está embrenhados aqui e não se apercebe, não é? exatamente, A gente não se exatamente. apercebe. E sim, e pelo feedback que temos tido, Sim, montes sim. de fãs que existem pelo país. Yeah. Portanto, olha, Sim. muito obrigado por tudo. De nada. Queres dizer de alguma nada. coisa? Não, Podes não, não, dizer. não, está ótimo, está ótimo, está ótimo. E muito obrigado também Obrigado por nós. receber a dinâmica. Obrigado nós por esta parceria que temos vindo a desenvolver e que futuramente havemos de... Esperemos que sim. Sim, seguramente que vamos ter mais. Olha, hoje a ver se a dinâmica corre bem, que é para Vamos continuarmos ver. Cá a de ter correr, fãs. claro que sim. Claro que sim. Pronto, olha, Ótimo. muito obrigada. Obrigado nós.